Vamos à mensagem do dia? Hoje eu divido com vocês Gênesis capítulo 37. Eu vou ler a partir do verso 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica de talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais José do que todos os outros filhos, odiaram-no e não podiam falar com ele de forma pacífica. Até aqui a palavra de Deus. Muitas pessoas já ouviram falar de José do Egito, o governador do Egito, seja através da palavra de Deus, através de filmes ou telenovelas. E do ponto de vista espiritual, nós sabemos que Deus tinha um propósito em tudo isso. Deus tinha um pacto com Jacó, que se tornou Israel. Seus filhos, as 12 tribos de Israel, não eram filhos da mesma mulher. Jacó foi obrigado a casar-se com a irmã da mulher que ele amava, Lia. E depois acabou tendo filhos de suas servas, porque Lia engravidava, mas não tinha o amor de Jacó. Raquel era amada, mas não engravidava. Então a disputa dessas mulheres por Jacó fez com que ele se relacionasse com suas servas, o que era permitido naquela época, e tivesse cada vez mais filhos. Mas um dia Deus tem misericórdia de Raquel e ela dá à luz a José. E a própria palavra de Deus diz, não sou eu, a palavra de Deus diz, ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos. Então José ganha uma túnica do pai, os irmãos vendo aquilo se irritam e acabam criando um plano para eliminarem José. Então a gente vê aqui que Deus tinha um propósito nisso tudo, permite que José seja vendido e levado para o Egito e lá se torne governador para que não haja fome na terra. Inclusive fome na sua terra, porque ele era israelita, não era judeu, não era egípcio. Do ponto de vista espiritual, ok. Mas veja, olhemos para o comportamental. A minha irmã, que eu considero uma pessoa inteligentíssima, fala muito sobre esta passagem do ponto de vista comportamental. A gente fala muito sobre José como um herói, mas você já parou para pensar na situação de seus irmãos? E como a própria Bíblia diz, não é, que Israel, que Jacó, amava mais José do que todos os seus outros filhos, José era filho da mulher que ele amava. José era filho da sua velhice, ela engravidou, ele já tinha idade. Então, né, ela engravidou de José, depois ela engravidou de Benjamim e logo ela faleceu. Então, veja como esses filhos viviam. Eles sabiam que Jacó, que Israel amava Raquel. Eles sabiam que foram filhos de Jacó por questões que envolviam as consequências humanas. Mas o amor estava ali no núcleo, Raquel e Jacó e seus filhos. Então, é por isso que eu sempre digo, embora eu não seja mãe, que quando a gente ouve mãe ama todos os filhos iguais, pai ama todos os filhos da mesma forma, me perdoem, pais e mães, eu não acredito. A gente sente quando há um escolhido. A gente sente. Como filho, a gente sente. Então imagine a situação desses rapazes.
tudo era José. Tudo era José. Se nós retirarmos para o lado as questões espirituais, o comportamento do pai é que criava ira entre os filhos. Falta de sabedoria. Veja que ele ganhou uma túnica que fez com que os irmãos não conseguissem mais olhar para ele de forma pacífica. Mas o problema não era o pano, a túnica. O problema era o amor depositado em José, era a confiança depositada em José, e os outros eram tratados como o quê? É a rejeição que é plantada dentro de casa e que hoje ainda acontece. Ai, porque esse meu filho é mais inteligente, porque esse aqui ouve tudo que eu falo, olha, porque esse aqui, tudo que eu pergunto, ele responde. É doloroso pensar nisso, mas é real. E veja, vocês acreditam que os irmãos se odiavam ao ponto deles quererem, desejarem matar José? Claro que não. Eles odiavam o que eles viam, eles odiavam a rejeição que sentiam. Tanto que no momento em que eles planejam matar José, um deles diz não, Rubem diz não. Tanto que quando eles se reencontram com José, eles choram profundamente. Quem é que quer perder o seu irmão? Quem é que vive em paz fazendo mal para o seu próprio irmão? Mas veja como as sementes são lançadas. Se a terra é fértil, elas vão germinar. E eu entendo que todo aquele, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja parente, seja quem for, se infiltrar no meio da relação dos irmãos a fim de separá-los, vão pagar o preço. Porque Jacó pagou o preço. Jacó teve que viver com a dor de imaginar que José tinha morrido. Ah, mas havia um propósito de Deus. Sim, mas Jacó, mesmo havendo um propósito de Deus, Deus não livrou Jacó da dor. Entenda? Existem situações que Deus vai nos permitir viver para que aprendamos. Então, nós não podemos entrar numa família ou criar uma família para dividi-la. Porque um dia a conta chega. Então veja, se você tem filhos, lembre-se que filhos são filhos. Se um te agrada e o outro não, isso é um problema seu e não dos seus filhos. Não frustre os seus filhos, não magoe seus filhos e jamais, se você não for pai nem mãe, ou ainda que seja, jamais, crie confusão para que irmãos se separem. É isso. Aprenda com